Olá, juventude sadia do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Marques de Oliveira e este aqui é o meu sócio, Dr. Renan Damasio Rosa. Nós somos integrantes de Rosa e Oliveira Advogados Associados. Estamos aqui para falar de temas jurídicos de uma forma descomplicada e, cá entre nós, muito simpática. Então agora vamos para o nosso primeiro quadro, Roleta Jurídica. Nós vamos sortear um tema e aí a gente vai precisar debater sobre esse tema, ok? Show. Temos aqui, ó, duas cápsulas. Aí. Bolinhas não são cápsulas. Bolinhas. Cápsulas. Então a gente vai embaralhar as cápsulas e você vai sortear. Sorteia aí. Essa cápsula tá. Foi. Vamos ver. O tema é Due Diligence imobiliário. Olha. E aí, então me fala, Renan, Due Diligence. Que é um Se tema... alguém estiver vendo a gente, vai pensar que está numa aula em Oxford, Yale. O que significa para o grande público Due Diligence imobiliária? Quais são as etapas, quais são os requisitos, enfim, explica para a gente. Traduzindo para o público no geral, é um serviço, tá? Agora pensando do lado do advogado, que a gente presta ao cliente quando ele está interessado, principalmente em uma compra e venda, ou até mesmo numa doação, que envolve todo o certame extrajudicial. Pode ser judicial também, mas principalmente extrajudicial, na investigação da condição desse imóvel, ou seja, tem algum gravame, tem algum débito, algum processo, a gente tem que investigar ônus reais e identificar o que pode ser feito. Por exemplo, uma compra e venda, a gente tem que tirar as certidões, né, avaliar se tem algum problema, algum impedimento, ou algo que possa ser prejudicial, inclusive quando você está representando o comprador. Depois o processo ali do recolhimento do imposto, pagamento, escritura, registro. Basicamente isso, só que o advogado acompanha todo esse trâmite para que o patrimônio esteja protegido, a negociação seja feita da melhor forma possível. Basicamente isso. Mas olha só, o interesse nessa due diligence pode ser mais, eventualmente, do comprador do que propriamente do devedor. Sim. Do vendedor, perdão. Sim, principalmente. Mas o vendedor também, ele precisa estar ciente de que a conclusão do negócio é favorável a ele e que se houver alguma pendência, o comprador não vai simplesmente aceitar o imóvel, né, apesar dessa pendência, porque ele corre um risco de lá para frente a negociação, né? Exatamente. Ter algum entrave e ele não conseguir gozar do bem, né, que ele comprou. Exato. Então, quer dizer, não é só o comprador que tem interesse nisso. O vendedor tem interesse. Muito pelo comprador, quando a gente inicia principalmente a assessoria, mas o vendedor também tem interesse até para evitar esses entraves e possíveis responsabilizações dele no futuro, né? Uhum. Que acontece, de fato. Quando a gente não resolve ali na due diligence no serviço, principalmente extrajudicial, algumas pendências acabam indo para a seara judicial para serem discutidas entre a parte vendedora e compradora. E assim, a due diligence é um nome novo para algo que no mercado sempre foi conhecido como aquelas cautelas de praxe de tirar as certidões na hora de uma negociação imobiliária? Ou a gente chama de due diligence porque realmente é um serviço um pouco além? É um serviço um pouco mais especializado? Eu acho que precisa, para ser um bom serviço, de ser feito de maneira especializada, mas ao mesmo tempo é também uma coisa antiga que se tinha de praxe, mas hoje a gente consegue nomear e entender um caminho talvez mais seguro para poder executar esse serviço. Então é um pouco dos dois, é um pouco híbrido. Porque também, pelo que eu vejo você fazer em matéria de due diligence, né, eu vejo que não é assim, só, tirei as certidões, está aqui um kit de certidões, entrega lá para a pessoa esse kit de certidões e eventualmente está tudo ok, ou eventualmente tem alguma pendência, não é isso, né? Não. É também, eventualmente, até você interpretar essas certidões, explicar isso para o pessoal cliente, que está negociando. Para o vendedor, até para o vendedor também entender por que tem algum gravame que ele não sabia que tinha. Exatamente. E às vezes dá até aquela assessoria de orientar como um eventual apontamento que sai lá nas certidões pode ser resolvido, retirado dali, enfim. O cliente chega, não, eu quero resolver, eu quero retirar isso, eu quero vender meu imóvel. Uhum. Então a gente passa o trâmite para ser feito, ou seja, colocar isso num contrato para depois ser resolvido com um cartório
num prazo específico, com uma responsabilização caso ele não consiga, Uhum. ou até mesmo naquele período inicial resolver de maneira rápida, né? Então, e às vezes, alguns gravames, eles acontecem no período da escritura, né? Uma indisponibilidade, uma CNIB que a gente não pode tirar, os cartórios podem, descobre aquela indisponibilidade e a gente precisa constar na escritura rapidamente que tem um problema, o cliente vai assinar a escritura e é muito do jogo de cintura, de falar para o cliente, olha, vai assinar a escritura com uma disponibilidade que acabou de sair no dia já Da aconteceu, assinatura. da assinatura, ou não vai, entendeu? Vai morrer aqui depois de meses negociando, deixa essas certidões vencerem. Então, assim, há uma complexidade até chegar no final que é o registro, né? Então, até o registro a gente passa por muitas aventuras, mesmo que o prazo para poder resolver a situação seja curto, eventualmente curto, porque a gente resolve uma due diligence em 3, 4 meses. Não é que a gente promete um prazo assim, mas a média é geralmente isso. Uhum. Por causa do próprio tempo das Do certidões extrajudicial, prontas. Exato. O tempo do cartório, a expedição de escritura, né, o registro. É mais, assim, custoso financeiramente, mas muito mais seguro e rápido até mesmo do que o trâmite judicial para uma eventual regularização judicial, muito mais rápido. Uhum. E durante a realização de uma due diligence, assim, você já viu coisas gravíssimas que inviabilizaram o negócio? Ah, sim, um processo de execução que o vendedor não sabia que existia, já estava há anos, por exemplo, 11 anos de uma execução, um gravame que já estava na ONU Reais inscrito há 5 anos, ele não sabia porque nunca tinha tirado a certidão e assim, aí é uma questão do vendedor, mas existia no sentido de ciência, né? Na verdade, ele não tinha ciência da ação de execução e ainda assim estava gravado no ONU Reais, ele não tinha nem conhecimento do processo. Então, da parte dele, teria que ter todo um trâmite no processo judicial para discutir essa situação. Uhum. Né? Então, mas assim, já é um outro aspecto que o advogado do vendedor teria que identificar e agir. Daí talvez a importância de contratar um advogado quando vai se fazer uma negociação imobiliária. Com certeza. Porque faz-se uma due diligence, um advogado especialista imobiliário, e aí ele sabe até interpretar eventuais riscos que sejam apontados por essas certidões, recomendando ou não a conclusão desse negócio, né? Sim, dando a orientação devida, própria, até para a conclusão dele. Quer dizer, para poder resolver esses problemas, né? E deixar tanto o alienante, né? Tanto o vendedor quanto o comprador felizes, satisfeitos. Sim. Não é isso? Sim, e é um ótimo assim, serviço, eu gosto muito de prestar, faz parte da especialidade, inclusive do escritório, a gente faz muito imobiliário, né? O Daniel principalmente no aspecto do subnicho do imobiliário, que é o condominial, né? Mas o imobiliário faz parte do escritório, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer. Está no nosso DNA, desde sempre. Então, quer dizer, vale a pena, né? Vale ótimo, para todo mundo, para o advogado que gosta de trabalhar com isso, para o vendedor, para o comprador, até mesmo para uma imobiliária, ter um advogado que está prestando uma due diligence é ótimo. É muito seguro para a negociação. As imobiliárias têm feito isso realmente, né? De terceirizar essa due diligence, porque não basta só tirar a certidão, tem que saber interpretá-las, tem que saber avaliar riscos, e eventualmente até orientar, se for o caso, de se insistir com o negócio, né? De levar o negócio adiante, para poder tomarem-se as providências necessárias para que essas eventuais restrições terminem, né? Sim. Pode, por exemplo, tá na seara trabalhista, né? Se o alienante, por exemplo, foi contribuinte da Previdência ou teve um empregado, às vezes tem uma ação trabalhista, ele nem sabe, a desconsideração de uma personalidade jurídica de uma empresa, enfim. Sim. Essa questão que eu acho mais particularmente importante, as ações, porque às vezes acontece de aparecer lá numa certidão uma execução já antiga, que esteja arquivada, mas não necessariamente extinta, né? E aí é importante um advogado orientar para ver qual que é o risco que aquilo apresenta para o negócio, eventualmente quais são as providências que possam ser tomadas para tirar essa restrição. Perfeito, é isso mesmo. Bom, acho que é isso que a gente pode falar sobre due diligence. É um serviço muito importante, mas acho que o aspecto central dela é esse. Resumindo assim, para apresentar o assunto, é isso, né? Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos para vocês. Não tem uma água nesse estúdio. Isso dá para entrar. Direção, por favor, né? Ô, produção. Tem um cafezinho. Tem uma coquinha.
Uma bebida de Uma Coca suporte Zero. existencial. Um mineirinho, um Guaraná Jesus. Uma canequinha com a logo seria legal. Seria bom. Isso a gente pode Isso aí é de providenciar. boa. Ou então a gente usa da Daiane. Patrocínio Demelo. Demelo, Então vamos lá. Ela vai adorar isso. Sério. Vamos lá. Vamos fazer o bate-bola. Então, Ping-pong. vamos fazer Nome um desse ping-pong, quadro. um bate-bola. Bora. É assim, eu falo uma palavra Ok. sobre due diligence, Ok. ou pelo menos que eu acho que seja, e você diz a primeira coisa que vier na sua mente. Tá, beleza. Pode ser? Tô Tá. pronto. Bora. Ok. Surpresa. Citação por hora certa. Risco. Compra e venda com contrato de gaveta. Poxa, risco demais. Experiência. Experiência. Uhum. Compras e vendas bem feitas e realizadas pelos meus clientes. De preferência. De preferência. Agora, teve uma due diligence que já te chocou assim, tipo, descobriu alguma coisa que você falou, meu Deus, né? Como resolver? Mas isso com uma palavra? Agora é. Teve? Sim. É palavra. Resultado. Resultado. Infrutífero a compra e venda. Desistiram. Desistiram. Uhum, Porque não, na verdade estava impossível de seguir. uhum. Eu também já tive essa experiência, é triste, mas a gente faz o que pode. Tem mais alguma palavra? Não. Não, Tá então bom. é isso. Finaliza aqui. Esse é o quadro Explica Professor, em que, em linguagem simples e objetiva, a gente vai fazer algumas elucidações para os nossos telespectadores. Renan, você falou uma coisa muito interessante no nosso primeiro bloco, sobre contrato de gaveta. Eu queria que você explicasse, com a sua experiência, tanto de advogado quanto de corretor de imóveis, qual é a distinção e os riscos inerentes, né, de um contrato de gaveta e uma escritura de compra e venda absolutamente perfeitinha. Explica para a gente. Perfeito. Na prática, e também observando a teoria, a escritura de compra e venda ela passa por uma formalidade que é exigida no próprio Código Civil, sobre que a compra e venda e a transferência dessa propriedade ela precisa ser feita por instrumento público, certo? Então há essa exigência do Código Civil. O contrato de gaveta é uma minuta que você faz entre as partes, né? E ele é inerentemente particular. Ele não dá publicidade a esse ato. Caraca, por essa ninguém esperava. O que houve? Eu acho que acabou a luz do prédio. Apagou a luz? Não, acabou a luz do prédio. Não pagaram Nossa, essa eu não esperava mesmo. Não pagaram a conta, meu. Caramba. Sendo um contrato eminentemente privado, negociado entre as partes, das partes vai negociar, no caso o vendedor, sabendo que aquele imóvel está de alguma maneira irregular ou ele não vai fazer a transferência da propriedade. Em casos de inventário que precisa regularizar, ou quando a própria pessoa que tem a posse do imóvel e está vendendo não é o real proprietário, então muitas vezes a pessoa escolhe fazer dessa maneira, por meio de um contrato de gaveta, ou seja, particular, para poder receber o valor, muitas vezes à vista, enquanto o comprador, de boa fé e entendendo que é daquela maneira, ele se torna o novo posseiro, por assim dizer, desse imóvel. Com a escritura de compra e venda, né, o instrumento público é uma negociação eminentemente pública que passa pela análise das certidões, pagamento do imposto responsável para tanto, pagamento da escritura e, posteriormente, pagamento do registro. Observando todas essas formalidades legais, o proprietário desse imóvel, ele transfere essa propriedade para o adquirente, no caso, o novo adquirente, e dessa maneira, pelos meios cabíveis, onde a gente identifica a legalidade, tudo é feito da maneira correta. Essa é a diferença entre um contrato de gaveta e um contrato, uma minuta, na verdade, uma escritura de compra e venda, um instrumento público. O quadro agora é o caso ou caos. Caso para situações regulares, onde a pessoa de fato tem algo a fazer no judiciário ou extrajudicialmente a fim de resolver um problema. Caos é quando de fato ela só quer a intriga. Daniel, no caso de uma compra e venda por meio de contrato de gaveta, onde o vendedor morre e ainda deixa dívidas para o espólio. Caso.
É uma coisa absolutamente complicada, mas dá para resolver. Numa situação de uma due diligence imobiliária e a pessoa vendedora procura a imobiliária ou o advogado, diz para tirar R$ 1 e tem uma cláusula de inalienabilidade. Aí é caos. Se tem cláusula de inalienabilidade, não dá nem para vender o imóvel, a não ser que houvesse o cancelamento da cláusula. Perfeito. Em caso de um cliente que vai ao RGI e percebe que na sua compra e venda houve uma exigência de um documento pessoal dos vendedores. Ele busca o advogado para uma assessoria jurídica para resolver essa circunstância. Caso, algo também que dá para resolver e nem é tão muito complexo. Então é isso, pessoal. Finalizando nosso quadro. Pessoal, agradecemos a audiência, o seu tempo e também o acompanhamento do nosso conteúdo. É isso aí. Curte, compartilha e ativa o sininho para ser notificado de todas as novidades no canal. Comenta também aqui se você gostou.